Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos começar a falar sobre a nomenclatura das substâncias orgânicas, focando muito mais nos hidrocarbonetos, mas já estudando uma regra geral para todas as substâncias. Você deve estar pensando, meu Deus, na primeira aula de Química Orgânica eu falei que existiam mais de 9 milhões de substâncias orgânicas. Já para pensar que cada uma delas tem um nome específico? Para isso, vários critérios foram definidos para que a gente conseguisse nomear cada substância de acordo com suas cadeias carbônicas. A nomenclatura que a gente vai estudar a partir de hoje é a nomenclatura oficial segundo as regras da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Existem nomenclaturas que são usuais. A gente vai ter um momento só para estudar essas nomenclaturas. Nesse momento, a gente vai estudar as regras seguindo a IUPAC. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta. Para a gente começar a falar sobre nomenclatura de compostos orgânicos, primeiro eu vou mostrar para vocês, então, uma regra geral. É o que a gente inicia sempre que a gente quer dar nome para uma substância orgânica, os critérios que a gente precisa pensar de cara. Eu coloquei aqui dois exemplos de substâncias, de nomes, de nomenclaturas de substâncias orgânicas que são bem comuns no nosso dia a dia, só para exemplificar onde eu quero chegar. Quando a gente lê propano, saiba que esse nome, propano, não vem ao acaso. Esse propzinho que vem no começo significa alguma coisa, esse an que vem no meio significa alguma coisa e esse o significa alguma coisa. A mesma coisa quando você lê o nome etanol. Esse nome não é ao acaso. Esse et tem algum significado, esse an tem algum significado e esse ol tem algum significado também. Por isso que normalmente a gente diz que o nome das substâncias orgânicas, as mais simples, elas se baseiam num prefixo, num infixo e num sufixo. Prefixo, infixo e sufixo. Essas partezinhas que se unem para formar uma palavra dão nome às substâncias orgânicas. E é a partir daí que eu quero mostrar para vocês nessa aula de hoje. Deixa eu apagar aqui primeiro esses nomes que eu coloquei só para exemplificar. E vamos primeiro entender o que cada partezinha do nome de uma substância orgânica indica. Por exemplo, o prefixo, ele vai indicar para a gente, vamos colocar aqui embaixo, indica o número de átomos de carbono que aquela molécula apresenta. É lógico que vão ter alguns detalhes que a gente vai ter que analisar mais a fundo. Logo a gente vai aprender o que é uma cadeia principal, uma ramificação. Mas por hora, o prefixo ele vai indicar para a gente o número de átomos de carbono. O infixo ele vai indicar para a gente, vamos colocar aqui, o tipo de ligação entre carbonos. O tipo de ligação entre carbonos. Como assim? Se a ligação é simples, dupla ou tripla, beleza? E o sufixo vai indicar para a gente o grupo de substâncias orgânicas que aquela substância faz parte, ou indica o que a gente chama de função orgânica. A gente ainda não estudou nenhuma função orgânica, a gente vai começar a ouvir falar dela a partir dessa aula de hoje. Então vamos lá, por exemplo, para começar, se o prefixo vai indicar o número de átomos de carbono, eu posso ter moléculas com apenas um átomo de carbono, concordam? Eu posso ter moléculas com 2, eu posso ter moléculas com 3 e eu posso ter moléculas com 4. E assim por diante, né? Eu posso ter moléculas com 200 átomos de carbono, até mais. Eu vou colocar aqui até 10 para a gente começar a nossa aula de hoje, beleza? A ideia aqui é que você saiba utilizar esses prefixos. Depois você vai ver outros prefixos com números maiores, mas raramente vão aparecer em nomenclatura. Toda molécula que apresenta apenas um átomo de carbono vai ser utilizado, então, um prefixo que é o prefixo MET. MET representa um átomo de carbono na orgânica.
Já ouviram falar do gás metano, não é mesmo? O met vem de um carbono só. O metano tem um carbono só na sua estrutura realmente, não é? Então, met é o prefixo para um carbono. Para 2 carbonos, o prefixo que a gente usa é o prefixo et. A gente tira o mzinho e coloca et. Para 3 carbonos, o prefixo que a gente usa é o prefixo prop. Então, aqui para 3 carbonos, prop. Para 4 carbonos, o prefixo é but, do famoso gás butano. Já saiba que o butano tem 4 átomos de carbono. Então, vejam, 1, 2, 3 e 4 carbonos, os prefixos que a gente usa são met, et, prop, but. A partir de 5 carbonos, já fica mais fácil e relaciona-se mais com a nossa língua mesmo portuguesa e com o que a gente está aprendendo também em matemática, nos polígonos, pentágono, hexágono, estão lembrados? Aqui começa a ficar parecido. Ó. Com 5 carbonos, a gente vai usar o prefixo pente. Com 6 carbonos, o prefixo ex, igualzinho. Com 7 carbonos, o prefixo ept. Com 8 carbonos, o prefixo oct. Com 9 carbonos, a gente usa o prefixo non, aqui na química. E com 10 carbonos, o prefixo que a gente vai usar é o prefixo dec. Então, aqui a gente tem o prefixo que indica o número de átomos de carbono, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, e assim por diante. Com o tempo, vocês vão revendo e vão absorvendo novos prefixos. Eu vou juntar esse prefixo com a parte do meio do nome, com o infixo. E o infixo, ele indica o quê? O tipo de ligação entre carbonos, ou seja, eu posso ter ligação simples, eu posso ter ligação dupla, ou eu posso ter ligação tripla, não é mesmo? Ligação simples, dupla e tripla. Ligação simples, a gente já sabe lá dos alcanos que a gente usa o an. Ligação dupla dos alcenos, a gente usa en, não é mesmo? E ligação tripla, o infixo é in. Mas isso quando a gente tem só uma ligação tripla, quando a gente tem só uma ligação dupla. Ligação simples, se eu tiver 50, eu vou usar an. Agora, se eu tenho uma dupla, en, uma tripla, in. E se eu tenho 2 duplas? Problema. Se eu tiver 2 duplas entre carbonos, eu vou usar o infixo di, en. En é dupla, di indica quantidade. Ah, então quer dizer que se eu tiver 2 triplas, eu vou usar di, in? Sim. O di que indica 2 e in que indica tripla. E assim por diante, eu posso ter, por exemplo, 3 duplas. Eu vou dar só exemplos aqui, depois a gente vai treinar, tá? 3 duplas, como que eu chamaria esse infixo? 3 vem tri, en, de ligação dupla, trien, e assim por diante. E a gente vai emendar no sufixo, a terminação do nome. O sufixo indica a função orgânica que aquela substância ela está inserida, ou seja, em que grupo de substâncias. Por enquanto, a gente só estudou hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos, que são aqueles compostos formados somente por carbono e hidrogênio, eles têm um sufixo, que é o sufixo O. Termina em O. Propano, butano, metano, hexano, são tudo hidrocarbonetos. Porque existem muitas outras funções que a gente vai estudar ao longo dessas playlists. Por exemplo, a gente tem os álcoois. Só como exemplo, um álcool tem uma terminação ol, tipo etanol, propanol, metanol. Entendem? A gente tem outras substâncias. A gente tem, por exemplo, as cetonas. Só para que você conheça. As cetonas terminam em ona. A gente tem, por exemplo, os aldeídos. Os aldeídos têm um sufixo al. Mas a ideia nessa aula de hoje não é ficar falando dos sufixos, porque hoje a gente vai focar somente nos hidrocarbonetos. Com o tempo a gente vai vendo os outros grupos e à medida que eu for mostrando os outros grupos, eu vou determinando para vocês o sufixo de cada grupo. Ah, eu coloquei aqui só para que você saiba que existem muitas funções orgânicas. Hoje a gente vai falar somente dos hidrocarbonetos. Então vimos aqui, pessoal, algumas regrinhas para a gente começar a estudar nomenclatura de substâncias orgânicas, especificamente nessa aula de hidrocarbonetos. Vocês vão ver ao longo das aulas que essas regrinhas não são suficientes. Para moléculas mais simples até são, mas à medida que as moléculas vão ficando mais complexas, outras regras a gente vai começar a inserir e vai se juntar a essas que eu acabei de mostrar para vocês.
Mas essas são as regras iniciais. Você precisa saber que toda substância orgânica ela tem na sua nomenclatura um prefixo que indica a quantidade de carbonos, um infixo que indica o tipo de ligação que existe entre átomos de carbono e o sufixo, que indica a função orgânica daquela substância. O que eu vou mostrar para vocês na sequência é como utilizar essas regras em algumas substâncias, começando com as mais simples. Quando eu falo das substâncias mais simples, hoje nessa aula a gente só vai falar de substâncias de cadeia aberta, hidrocarbonetos de cadeia aberta e que sejam saturados ou insaturados, só que sempre de cadeia reta. Não vamos inserir nessa aula ramificações, isso é a aula que vem. Bora lá! Vamos começar então aqui com as cadeias mais simples que existem, que são os hidrocarbonetos de cadeia aberta, normais ou retas e saturadas, como esses dois exemplos que eu já tenho aqui para vocês. Estou colocando na fórmula de linhas, que é mais fácil de escrever, mas na hora de dar nome talvez seja importante você colocar os átomos de carbono aí, né? Pelo menos agora no começo. Depois que você vai adquirindo mais facilidade para resolver esse tipo de nomenclatura, não vai ser necessário. Mas aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos compondo a minha cadeia carbônica, não é mesmo? Se eu tenho 4 carbonos, qual é o prefixo que eu uso para 4 carbonos? Volta aí na sua listinha, o prefixo é but. Lembrados? But vem de 4 carbonos. Entre os átomos de carbono, concordam comigo que as ligações são todas simples? São todas simples, por isso que a gente vai colocar o infixo ambutan. E é um hidrocarboneto. Como que eu sei que é um hidrocarboneto? Só tem carbono e tem vários hidrogênios escondidos aí. Mas não tem oxigênio, nitrogênio ou outros átomos que geram funções diferentes. Não, é um hidrocarboneto. Por isso que a terminação no nome aqui vai ser O. Essa nomenclatura da primeira substância, que se chama butano. Butano é essa estrutura indicada aí. Lembrando que o but para a gente está representando 4 carbonos. Lembrando que o infixo an está indicando apenas ligações simples entre os átomos de carbono. E lembrando que o sufixo o está indicando para a gente que essa molécula faz parte do grupo dos hidrocarbonetos. Butano é a primeira estrutura. Muito simples, não é mesmo, esse tipo de cadeia? Vamos para a próxima. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O prefixo que eu uso para indicar 6 carbonos, volta na tabelinha, é o prefixo X. Entre os carbonos, as ligações são todas simples. An termina em O porque é um hidrocarboneto, hexano. Lembrando que o X está indicando para a gente a quantidade de átomos de carbono 6. An está indicando que só tem ligações simples entre átomos de carbono. E O está indicando que é um hidrocarboneto, porque tem vários hidrogênios aqui escondidos, além dos átomos de carbono. É lógico que o hidrogênio não vai interferir na nomenclatura da substância, por isso que muitas vezes a gente nem fica colocando os hidrogênios para dar nome. Ah, mas não posso esquecer que eles existem ali. Cadeias abertas, normais e saturadas, eu vou dar só esses dois exemplos, tá? Porque é muito simples. Eu vou agora focar na sequência, nas cadeias abertas, normais, mas agora insaturadas, ou seja, que apresentam ligações duplas ou triplas entre átomos de carbono. Bora para a sequência. Vamos analisar agora essas duas estruturas para a gente começar a nomenclatura de cadeias insaturadas. Pessoal, vamos usar as regras que a gente estudou até agora. Para começar, a primeira molécula tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E a segunda? 1, 2, 3, 4 carbonos, não é? 4 carbonos, o prefixo que a gente usa é o but, não é mesmo? A outra molécula também vai começar com but. Depois eu pego o infixo. O infixo, ele indica a ligação, se é simples, dupla, tripla, não é? Quantas ligações duplas eu tenho aí? Uma só. Quando eu tenho só uma ligação dupla, a gente vem e coloca o en, não é? Então na outra também eu vou ter que colocar um en. E as duas são hidrocarbonetos. Como que eu sei que são hidrocarbonetos? Porque elas apresentam apenas átomos de carbono e de hidrogênio na estrutura. Vejam, átomos de carbono e de hidrogênio terminam em O. Opa, temos um problema aqui. Não copia. Para de copiar.
Por quê? Se eu tenho a primeira molécula chamada de buteno e a segunda de buteno, eu posso dar dois nomes iguais para substâncias que são diferentes, porque elas são diferentes, não são? Só de mudar a posição da ligação dupla, ela já muda a substância. Então, elas não são as mesmas moléculas, são moléculas diferentes. Olha o que eu falei no comecinho dessa aula. A regra de prefixo, infixo e sufixo é o norte que a gente tem que ter, mas elas não são suficientes em muitos casos. E quando você tem cadeias insaturadas, ela não é suficiente. A gente vai ter que adicionar mais alguma coisinha aí nesse nome. Afinal, se eu posso chamar a primeira de buteno, a segunda não pode ser chamada de buteno, não é mesmo? A gente tem que diferenciar uma da outra. Fala para mim, onde está a diferença entre essas duas moléculas? Na posição da ligação dupla, não é? Na primeira molécula, a ligação dupla está na ponta, na segunda molécula está no meio. Então, o que eu vou ter que indicar no nome é isso, eu vou ter que avisar onde está a ligação dupla. Afinal, é isso que diferencia uma da outra. Então, eu vou apagar o nome buteno, que não vai ser suficiente. A gente vai ter que fazer algo a mais. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou destacar aqui a cadeia carbônica. O que é a cadeia carbônica? A cadeia carbônica é a sequência de átomos de carbono. Na outra também. Como que eu faço para falar onde está a dupla? Eu vou chamar a primeira de buteno com ligação dupla na ponta e a outra buteno com ligação dupla no meio? Não faz muito sentido ter esse nome, não é? É um nome meio ruim. Então, o que eu vou falar aqui? Na primeira, eu vou falar buteno, mas vou ter que falar onde está a dupla. E para falar onde está a dupla, eu vou indicar por números os átomos de carbono dessa cadeia. Eu não tenho 4 átomos de carbono aí? Um eu vou chamar de carbono 1, outro 2, outro 3, outro 4. Aí você deve estar perguntando, mas eu posso escolher qual que eu quero por 1, 2, 3, 4? Não, tem uma regra. A gente começa a contar e numerar os átomos de carbono da extremidade que estiver mais próxima à insaturação, à ligação dupla. Então vejam, nesse caso aqui, a ligação dupla está na ponta direita, então eu tenho que começar chamando esse aqui de carbono 1, consequentemente esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Já na outra molécula, concordam comigo que a dupla está bem no meio? Se ela está bem no meio, tanto faz se eu vou começar da esquerda ou da direita, porque ela está no meio. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar esse aqui de carbono 1, 2, 3, 4. Então, prestem atenção como que a gente dá o nome para essa substância. Vamos lá. Primeira, tem 4 carbonos? Tem. Então, met, et, prop, but. Começo com but. An, en ou in? Em porque tem ligação dupla. Eu tenho que falar onde está a dupla. Fala para mim, onde está a ligação dupla? Está no meio do carbono 1 e do carbono 2. Você sempre usa o menor número para indicar a posição. Então, eu vou escrever assim, galera. No carbono 1 tem uma ligação dupla. Eu não tinha chamado de butém antes? Eu vou ter que colocar antes do en a posição dessa dupla. Então, ela está na posição 1. Então, eu chamo de but-1-en. É lógico que vai terminar em O porque é um hidrocarboneto, não é? Então, but-1-eno é o nome dessa cadeia. Ora, então como que fica o nome da segunda? Tem 4 carbonos também, but. Só que agora, o carbono da ligação dupla é o 2 com o 3. Eu pego o menor número, que é o 2, e eu escrevo but-2-en. Termina em O porque é um hidrocarboneto, agora eu tenho nomes diferentes. Concordam que but-1-eno é um nome diferente de but-2-eno? Então, a partir de agora, se você tiver ligação dupla, se você tiver ligação tripla, indique a posição. Antigamente, a gente fazia assim, não é mais usado, mas você pode encontrar exercícios antigos assim. A gente colocava um na frente do nome e escrevia um buteno. E aí você tinha que perceber, né, que esse número 1 aqui ele indicava a posição do en, da ligação dupla. Então, a gente chamava antigamente isso de 1 buteno e esse aqui de 2 buteno. Mas a regra agora, segundo os critérios da IUPAC, é colocar o número no meio do nome, exatamente à frente daquilo que ele está indicando. Então, o certo agora é but-1-eno e but-2-eno. Na sequência, eu vou mostrar mais alguns exemplos e depois vou anotar esses critérios que eu estou falando aqui. Bora lá! Vamos analisar mais esses 2 exemplos? Então, bora lá! Primeiro, eu tenho uma cadeia aberta, certo? Ela não tem ramificações, ela é reta e ela é insaturada, porque ela tem uma ligação tripla. Vamos colocar os carbonos aqui, me ajuda aí.
Se eu tenho ligação tripla, galera, eu já vou precisar colocar a posição, não é, dessa tripla? Então, vamos destacar a cadeia carbônica que está aqui e vamos numerar essa cadeia carbônica. A gente sempre numera da extremidade que está mais próxima da insaturação, a ligação tripla nesse caso. Essa ligação tripla está mais próxima da esquerda ou da direita? Da esquerda, então eu vou pegar carbono 1 aqui, 2, 3. Tem que ser nessa ordem. Se eu tenho 5 carbonos, fala para mim, qual é o prefixo? O prefixo é pente. Pente, em ou in? In, porque tem ligação tripla. Onde está essa ligação tripla? No meio do carbono 2 com carbono 3. Eu pego o menor número e faço assim. No carbono 2 tem um in. O que é um in? Uma ligação tripla. E termina em O porque é um hidrocarboneto. Nem vou colocar os hidrogênios aí para a gente não perder tempo. Pente 2 ino é o nome dessa estrutura. No outro caso, como que vai ficar então? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 6 átomos de carbono aqui. Já vou colocar o prefixo X. Eu vou destacar a cadeia principal para numerar a cadeia, tá certo? Tá aqui nossa cadeia principal. O carbono 1 vai ser o carbono da direita agora, porque a ligação dupla está mais próxima da direita. Então, eu tenho aqui os 6 carbonos, X. A ligação dupla, ela está no meio do carbono 1 com o carbono 2. Então, eu vou colocar aqui no carbono 1 tem uma ligação dupla, em. E vai terminar em O também, porque é um hidrocarboneto. Beleza? Detalhe importante que eu não falei nos primeiros exemplos, mas vou falando as regrinhas aos poucos. Você está vendo que entre um número e uma letra, eu estou sempre separando por um hífen. Isso é regra, não é frescura. Você não pode colocar uma vírgula, deixar em branco. Você tem que separar número de letra sempre usando um hífen, um tracinho. Isso é regra. Por isso que eu coloco pente, tracinho, 2, tracinho, ino. X, tracinho, 1, tracinho, eno. Isso é regra de nomenclatura. O que eu vou mostrar para vocês na sequência agora é se a gente tiver mais de uma ligação dupla, mais de uma ligação tripla. É bem tranquilo, vocês vão ver na sequência. Bora lá! Vamos para mais esses 2 exemplos, então. Primeiro exemplo, vamos colocar os átomos de carbono nos vértices da figura. Vamos destacar a cadeia de carbonos, porque ela tem ligação dupla, então a gente vai precisar numerar. E agora, a gente tem 2 ligações duplas. Como que a gente numera essa cadeia? A gente sempre numera da extremidade mais próxima das ligações duplas ou triplas. Nesse caso, a primeira ligação dupla está mais próxima da esquerda, mas a outra dupla está mais próxima da direita. Só que a gente tem que ver a somatória das duas. As duas estão mais deslocadas para a esquerda ou para a direita? As duas estão mais deslocadas para a esquerda. Então aqui eu vou chamar de carbono 1, 2, 3, 4, 5. Não vou começar do outro lado. Porque se eu começar do outro lado, pelos próprios números, você já vai ver que as duplas vão ficar em números maiores, ou seja, as duplas estão mais afastadas. A gente tem que usar sempre os menores números possíveis. Então, aqui que a gente já indicou os átomos de carbono, vamos lá. Se eu tenho 5 átomos de carbono, qual é o prefixo que eu vou usar aqui? Pente. Então, o prefixo que eu vou usar aqui é o prefixo pente. Pente, em ou in? Agora eu tenho ligação dupla, então é em, mas eu tenho 2 duplas, então eu vou ter que usar o infixo de em. E eu vou ter que falar onde estão as 2 duplas. Concordam que a primeira dupla está no meio do carbono 1 com o 2? E a outra dupla está no meio do carbono 3 com o 4? Então eu vou escrever assim, pente, tracinho. Carbono 1 tem uma dupla, carbono 3 tem outra dupla. Então eles têm um di-en ligados ao O no final, porque é um hidrocarboneto. Vejam, pente são 5 carbonos. Di-en são 2 duplas, uma no carbono 1 e uma no carbono 3. Lembrando que os números sempre vêm à frente daquilo que eles estão indicando. Então, o 1 e o 3 indicam a posição das 2 duplas do di-en. E termina em O, porque é um hidrocarboneto. Pentium 3-dieno. Se você preferir, você pode colocar um azinho aqui. Por quê? Porque o pente termina numa consoante e o dien começa numa consoante. Para ficar mais fluida a palavra, ó, pentadieno. É melhor que falar pentadieno, não é? Então, penta 1,3-dieno é o nome dessa estrutura. Vamos analisar a próxima?
Veja que eu tenho os átomos de carbono e eu vou destacar aqui a cadeia carbônica. De que lado a gente vai numerar essa cadeia? Com certeza da direita. Por que com certeza da direita? Porque as triplas agora elas estão mais próximas, deslocadas, um conjunto para a direita do que para a esquerda. Se você começar da esquerda, os números das posições da ligação tripla vão ficar em números maiores. A gente tem que usar os menores inteiros possíveis. Então, nesse caso aqui, me ajuda aí, pessoal. Eu tenho 3 triplas. Onde estão essas triplas? A primeira está no carbono 1 com o 2, eu pego o menor número. A próxima está no 3 com 4, eu pego o 3, que é o menor número. E a próxima está no 5 com 6, eu pego o 5, que é o menor número. Então, aqui eu tenho 7 carbonos na cadeia principal. 7 carbonos, X. An, em ou in? In porque a ligação é tripla. Só que são 3 triplas, então é tri-in, certo? Onde estão as triplas? Vamos colocar aqui no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5, eu tenho um tri-in. Termina em O, porque é um hidrocarboneto. X, de 6 carbonos. 1, 3, 5 é a posição das 3 ligações triplas. Tri-in são as 3 ligações triplas. E O é o hidrocarboneto. Termina em O, porque só tem carbono e hidrogênio, que eu nem coloquei aí, mas a gente sabe que está escondido. De novo, X termina numa vogal, numa consoante. T, tri-in, começa numa consoante. Se você preferir, você pode colocar um Azinho aqui, chama de hexa 135 triino, é o nome dessa cadeia. Sabendo então essas regras, eu vou anotar para vocês na sequência os critérios que eu mostrei aqui para cadeias que são insaturadas. Bora lá! Então, para cadeias que são insaturadas, primeiro a gente faz o quê? Numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima a ou as, né? Porque pode ser mais uma, insaturação. Ou insaturações, se forem mais de uma. Esse é o primeiro critério, tá certo? Que eu não posso esquecer também, separar letra de número por hífen. E quando a gente tem que separar números, viram que eu fiz aí na última? 1,3,5 triino. Quando eu separo números, eu separo por vírgulas. Quando eu separo letra de número, eu separo por hífen. Então, ó, separar os números quando for necessário, né? Separar números por vírgulas. Em alguns casos, pessoal, você não vai precisar indicar a posição. Como assim? Imagina que você tenha essa estrutura aqui, ó. Beleza? Pensa um pouquinho. Quantos carbonos ela tem? 1, 2, 3. 3 carbonos. Qual é o prefixo que a gente usa? Prop. Destacando a nossa cadeia principal aqui, eu numeraria da esquerda, não é? Porque o carbono da dupla está mais próximo da esquerda e ficaria 1, 2, 3. A ligação dupla, que a gente usa o em para identificar, está no carbono 1. Então ficaria prop 1, em. E terminaria em o, não é? Nesse caso, eu posso omitir o número. Eu posso chamar direto de propeno. Por quê? Porque se eu tenho só 3 carbonos, ela só pode estar essa ligação dupla no carbono 1. Não tem outra possibilidade. Porque se tivesse do lado direito, lá seria o carbono 1, concordam? Então, por exemplo, moléculas que quando você vai colocar um númerozinho, não tem outra possibilidade de nome. Não existe prop 2eno. Não existe prop 3eno, só existe o prop, no caso aí, 1eno, eu posso omitir o número, tá certo? Então, é possível, se você quiser, vamos colocar aqui, é possível omitir a numeração
quando não houver mais de uma possibilidade. Para a gente finalizar nossa aula, na sequência, eu vou mostrar como que você faz o inverso. Como que você sai de um nome dessas cadeias e chega na estrutura daquela substância. Bora lá! Imaginem que num exercício você precisa chegar na estrutura do ept3-eno e do oct 1,4-dino. Problema nenhum, é até mais fácil do que você dar nome, porque você não precisa ficar pensando nos critérios, se tem vírgula, se tem hífen, se eu esqueço aquilo ou não. É só você olhar o nome. Por exemplo, se a cadeia começa com ept, é porque a cadeia tem 7 carbonos. Então eu vou colocar aqui, 7 carbonos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou fazendo a fórmula condensada. Se quiser fazer a fórmula de linhas, pode fazer também. Ficaria assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ept, no carbono 3, tem um en, que é uma ligação dupla. Qual é o carbono 3? Como você está montando a sua cadeia, você escolhe se você vai começar da esquerda ou da direita. Eu começo sempre da esquerda. Então vai ficar aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o carbono 3 para mim é esse aqui. Então a dupla fica na sua frente, entre o 3 e o 4. O resto é tudo simples. Aqui ficaria, então, 1, 2, 3. No carbono 3 eu vou colocar uma dupla. Se eu resolvi, nesse caso, fazer a fórmula condensada, que é a de cima, eu tenho que colocar os Hs, não posso deixar. Então, eu vou colocar os Hs para completar o hidrocarboneto. Faltam 2 aqui, falta 1 aqui, falta 1 aqui, faltam 2 aqui, faltam 2 aqui e 3 aqui. Se você prefere deixar na fórmula de linhas, não precisa nem colocar os carbonos e os hidrogênios, já está montada a estrutura. Olha a próxima, octa 1,4-diino. Oct são 8 carbonos. Vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se preferir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No carbono 1 e no carbono 4, di-in. Di são duas. In triplas. Eu tenho triplas no carbono 1 e no 4. Então eu vou considerar aqui, carbono 1, 2, 3, 4. Vamos só colocar os outros aqui, até o 8. Então no carbono 1 eu vou colocar uma tripla. No carbono 4 eu vou colocar uma tripla. O resto é simples. Aqui então vai ficar no carbono 1 uma tripla. E no carbono 4, mais uma. Lógico, se eu fiz na forma de cima, na forma condensada, eu tenho que colocar os Hs que estão faltando para completar as ligações. Então, coloco os Hs nos carbonos, essa é a estrutura. Se fez na fórmula de linhas, está pronto aí. É muito comum você ter que fazer isso que eu acabei de mostrar no final da aula. Eu te dou o nome e peço para você desenhar a estrutura e depois fazer alguma outra coisa. É muito mais comum do que você ter a estrutura e ter que dar o nome. Mas é complicado você fazer isso de cara. Então, por isso que primeiro eu expliquei as regras. Depois que você aprende as regras, fazer o oposto é muito simples. É só você treinar. Vimos aqui nessa aula, então, nomenclatura de cadeias abertas, retas, saturadas e insaturadas, formando os hidrocarbonetos. Na próxima aula falaremos das cadeias abertas, mas agora as ramificadas. Então, se você gostou dessa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!